Uma coisa interessante pra gente falar é que aqui no Brasil a gente tem uma comunidade neopentecostal muito que acredita muito em Israel como uma nação que apoia o cristianismo, como uma nação cristã. E acho que a população hoje que mais sofre dentro dentro do território israelense, do território palestino, é a população cristã. Por quê? Porque o cristão... lembrando que Cristo nasce na Palestina, Cristo nasce em Belém. Então, que é território palestino governado pela Palestina até hoje. Então, as comunidades ali cristãs são as comunidades mais antigas do mundo que professam o cristianismo. Então... É que na Bíblia a todo momento fala que ele é judeu, segue todos os preceitos, Sim. né? Judeu, mas não israelense, né? Ele é... O judeu, ele pode ser... Claro, o judeu, ele pode claro. nascer em Kaifeng, na Claro. China. Sim, ele pode, sim. né? Exato. Mas a partir do nascimento de Jesus, de todo esse trabalho que Jesus fez ali na região, começam a se desenvolver as comunidades cristãs. Então, a primeira comunidade cristã é uma comunidade palestina. E essas comunidades existem até os dias de hoje. Lá. E eles são os que mais sofrem. Por quê? Porque o cristão come carne de porco, o cristão bebe álcool, o cristão não segue os princípios. Então, é uma pessoa suja. Entendi. Então, o que nós temos de dados de igrejas que são pichadas, de freiras que são cuspidas nas ruas, e tem vários vídeos, inclusive em 2021 nós tivemos um boom de acontecimentos nesse sentido. Então, nós tivemos até um pastor famosinho aqui do Brasil que foi pro Muro das Lamentações pregar a Bíblia e apanhou fisicamente. Caramba. E Exatamente. apanhou fisicamente. Então tem uma ilusão das pessoas de que Israel é uma nação cristã. Não, não é uma nação cristã. Não acredita em Jesus. Não acredita que Jesus é o Messias. Então, é um apoio que se dá muitas vezes de uma maneira extremamente manipulada, né? Tem um rabino que a gente postou um vídeo recentemente dele, o Itzhak Shapiro, né? Que ele falava, isso aí é vídeo antigo dele. Falava, olha, mesmo se os Estados Unidos... Israel não estava nem invadindo o Líbano naquela época. Mesmo se os Estados Unidos nos derem bilhões de dólares para nós não destruirmos as igrejas libanesas, nós vamos fazê-lo. Isso é o que ele falou. E agora a gente tem o quê? Várias igrejas no Líbano sendo bombardeadas e destruídas com os fiéis dentro. Padres sendo assassinados e toda uma série de indivíduos que estão sendo... E assim, o Oriente Médio, aos últimos 200 anos, está sofrendo um processo de descristianização fortíssimo. É um processo de descristianização. O cristianismo nasce no Oriente Médio, mas ele é um dos locais onde você tem menos quantidade de cristãos no mundo. Por que você tem essa quantidade de cristãos cada vez maior? Porque todos esses... Menor, exato. Porque todos esses conflitos, eles trazem insegurança para todas as comunidades religiosas, digamos assim, que são minoritárias. Então o que é que resta essas pessoas? Migrarem. Essas pessoas migram aqui pro Ocidente... Drusos. Exato. Mas essas outras comunidades de drusos, eles são assim... tão pequenos e tão, assim, digamos assim, isolados, que eles não sofrem o tanto que os cristãos sofrem por o seguinte fator. Esses cristãos, eles migram do Oriente Médio, por exemplo, para a América Latina, para os Estados Unidos, para a Europa, e eles vivem numa sociedade que já é anticristã. E os seus filhos não conseguem mais praticar o cristianismo e esquecem da religião dos pais e dos avós. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a maior, assim, dissolução do cristianismo no mundo, do lugar onde ele nasceu. Por quê? Os cristãos ali da região são expulsos pelas guerras. Eles vão para o Ocidente, que é anticristão, e se perde. Por exemplo, qual é o maior país árabe, com a maior população árabe fora do Oriente Médio? Qual é o maior país? Onde estamos? O Brasil. Recebeu a maior quantidade de imigrantes sírio-libaneses desde o século XIX, de cristãos sírio-libaneses. Esses cristãos, eles chegam aqui no Brasil... 2, 3 gerações, eles não são mais praticantes do cristianismo. Você não vê a igreja maronita aqui no Brasil, milhares de missões maronitas lotadas. Não existe, porque se perde. Então, assim, esse genocídio é um genocídio religioso da população cristã, contínuo